Olá, gente, nós somos do canal Anastácias e hoje a gente está aqui com a Joceline, que além de jornalista, ela também é dançarina, né? E um dos ritmos que ela dança é dança africana. Vamos conhecer um pouquinho mais. Como é que você escolheu? Por que dançar? Cara, na verdade, a dança sempre foi um sonho na minha vida. Eu sempre dancei, assim, em casa, em festa, etc, etc. Mas, como nós, mulheres negras, sabemos, nunca a gente tem dinheiro sobrando, tempo sobrando pra gente investir nisso. Comecei a trabalhar muito cedo, entrei na faculdade logo assim que eu saí do ensino médio, com 16 anos, já comecei a trabalhar. Prodígio, menina, então, assim, gente! então assim, nunca tive tempo e nunca tive essa disponibilidade. E aí, agora, né, mais recentemente, assim, de uns 10 anos pra cá, né, tô com 30 agora, então, assim, de uns 7 anos pra cá que eu comecei a dançar mesmo, investir em mim, fazer aulas de dança e tal. E aí eu comecei pelo hip hop, né, pelo street dance, que não deixa de ser uma dança negra, né, vale lembrar. E aí tive que parar de dançar e aí eu entrei no grupo cultural Obará, que é um grupo de percussão, teatro, canto e dança negra. E aí a gente apresentou um espetáculo na Funarte e a partir dali aquilo me abriu um mundo de possibilidades. Eu comecei a estudar, então assim, estudo bastante também com o Hudson Olivier, que ele dá aula de dancehall aqui em Brasília. E aí ele é branco, só que ele tem uma consciência muito grande disso, de assim, eu tive essa oportunidade de aprender, de ter acesso a essas coisas, mas eu sei, tenho consciência de que é uma dança negra, de que é uma cultura negra, e acredito que são as mulheres negras que têm que ter esse conhecimento também. Então, assim, ele estudou, mas não protagonista. Ele não quer ser o protagonista disso. Então, assim, ele me treinou juntamente com as Achantes Negras, né? Porque eu fiz parte de um grupo, em 2016, eu fiz parte do grupo Achantes Negras, que era um grupo só de mulheres negras que dançavam danças afro. Então, assim, a gente estudou também dentro do grupo, estudamos diversos estilos, Afro House, Kuduro, Azonto, próprio dancehall. Então a gente estudava juntas, desenvolvia coreografias, etc. E aí... Hoje você dá aula de tudo isso? Hoje eu dou aula de tudo isso, em duas escolas diferentes. Numa escola eu dou aula de danças afro e na outra escola eu dou aula de dancehall. Então, assim, só de dancehall. Na escola que eu dou aula de danças afro, eu dou 4 disciplinas, né? Que é dancehall, azonto, kuduro e afro house. Além do afro tradicional, que é esse afro que a gente chama até que é o afro de Salvador, né? Que é o que a gente vê mais na Bahia, que mistura dança contemporânea, simbologia dos orixás, elementos da natureza. Né? Cada uma dessas danças, ela remete a um ponto do continente africano. Sim. Ou é... Não, assim, por exemplo, Angola é a fonte primária do kuduro e do afro house. Então, assim, Angola tem uma efervescência na dança muito grande, né? Que se espalha por todo o continente, né? O azonto veio de Gana, né? Mas, assim, o afro house também é muito forte na África do Sul, né? Então, assim, o dancehall não é da África, ele é da Jamaica, mas é uma dança afro-jamaicana, porque é inspirada em movimentos de danças afro, né? Mas, assim, seria o samba? Seria o samba, Samba. É inspirado... É afro-brasileiro? Isso, samba. É inspirado numa movimentação, numa expressão corporal africana, mas genuinamente brasileiro. O dancehall é inspirado numa movimentação de matriz africana, mas é jamaicano. Então, assim, mas como todos nós fazemos parte dessa diáspora africana, né, todos os países que receberam essa influência do povo negro, do povo africano, eles têm semelhanças na movimentação, na forma de expressão corporal, na forma de sistematizar movimentações para uma dança. Então termina que as danças afro, todas têm movimentações semelhantes. O próprio break, né, que surgiu nos Estados Unidos, eles têm movimentações, inspiração também na capoeira, entendeu? Então, assim, todo o corpo, né, africano, afro-brasileiro, afro-jamaicano, ele tem uma forma de se movimentar, de ser e estar no mundo que é semelhante. A dança, ela nos possibilita ver isso também, assim, esse contato que nós temos. Vamos só explicar o que seria a diáspora, porque quem tá chegando agora no canal, o que é essa diáspora que esse povo tanto fala? O que seria isso? Então, diáspora é quando você espalha um povo pelo mundo. Então, por exemplo, a diáspora judaica, né? A diáspora dos judeus.
se deu pela guerra. Eles tinham que se salvar, então eles se espalharam pelo mundo. A diáspora africana se deu pelo sequestro, pela época da escravidão. Então, assim, se não fosse a escravização, o sequestro daquelas pessoas de lá, nós nem estaríamos aqui no Brasil, talvez. Seríamos membros de uma realeza africana, entendeu? Então, assim... Eu estaria prometido pra alguém como o Will Smith. Poderia ser... Vocês me roubaram isso. Eu nunca vou perdoar, cara. Não consigo. Mas vamos voltar. Senão vamos esquecer. Fico muito emotiva. Então, sim. voltando. Então, a dança, ela vem unir o que a diáspora... Exatamente. Né? Exatamente, Espalhou. porque a diáspora espalhou, a dança, ela é preserva isso, na verdade, entendeu? Porque assim, aquelas movimentações que nós já fazíamos, elas foram sobrevivendo, foram sendo ressignificadas, readaptadas, e hoje você vai ver, tem movimentos semelhantes em diversas danças. E é tudo é um resgate da cultura, né? Exatamente. Ah, não sei, tá. Agora a gente tá sabendo, por exemplo, o Afro House veio o Afro House de Angola. De Angola, mas também tem uma forte influência na África do Sul, entendeu? Então assim, por exemplo, Angola, o Kuduro, você assiste alguns vídeos de Kuduro e você vê o passinho do funk brasileiro, do funk carioca, entendeu? E assim, e todas as danças afro também tem isso, são semelhantes. Sofreu uma criminalização em algum momento. Em algum momento teve alguém que falou, isso é muito vulgar, isso aí tá errado, essa letra é muito feia, não sei o que, sabe? Um ótimo ponto pra gente começar a entrar agora, criminalização do funk. Sim. Você como estudiosa, como profissional da área, o que você acha disso? O que você tem pra falar? Então, eu faço parte de um grupo chamado Imperadores da Dança, que foi o primeiro bonde de passinho do Rio de Janeiro, né? Que o passinho ele surgiu em 2004 e 2005. Então, as pessoas que criaram, desenvolveram os primeiros movimentos, muitos deles não estão pela cena e ainda dançam. Então, assim, é uma dança 100% brasileira que a gente ainda tem contato com os precursores da parada, entendeu? Então, assim, em algumas viagens que eu fiz pro Rio no ano passado, eu tive contato com essas pessoas e foi assim, que eles chamam de relíquias, né? Os precursores. E é uma experiência maravilhosa porque, assim, o funk, ele tem uma cadeia produtiva em volta dele imensa, sabe? E muitas vezes essa cadeia produtiva imensa começa com uma pessoa e a partir dela tudo se desenvolve, sabe? Por exemplo, tem um grupo no Rio de Janeiro de Queimados, né, que não é da capital, é um outro município do Rio de Janeiro, de Queimados, chamado Os Fabulosos. Eles são 4 meninos. E aí eles fazem... São 4 meninos negros. São Já 4... a gente vai explicar por que eu perguntei se são negros. São 4 meninos. E aí eles fazem a edição, produção, roteiro, atuação, dança, canto, produção de som, gravação. Tudo eles fazem por eles, entendeu? Então, assim, por exemplo, eu participei de um clipe deles, eles conseguiram a câmera, eles conseguiram o drone emprestado. 100% autoral, 100%, é bem orgânico mesmo. 100% nós por nós, sabe? O funk, ele é 100% nós por nós. Porque, assim, a gravação da música é um microfone no quarto de um deles. A ilha de edição é o computador deles. Tipo um laboratório fantasma há muito tempo atrás. Totalmente. Exatamente isso, entendeu? É uma parada independente. Eles têm um vídeo de passinho mais assistido do funk, com mais de 2 milhões de visualizações. Então, assim, você tem 4 pessoas com 2 milhões de visualizações, clipes altamente produzidos. Sem nenhum tipo de patrocínio, nenhum tipo de investimento. Sem nenhum tipo de investimento. Já viajaram para fora do Brasil, eles sendo convidados, entendeu? Então, assim, é uma cadeia produtiva que se 4 pessoas conseguem fazer isso, imagina o que todo mundo poderia fazer se todo mundo se juntasse e resolvesse fazer. Entendeu? Só que a grande questão do funk também como diz a música, né? É som de preto, de favelado, mas quando toca ninguém fica parado. Agora a questão é essa. Vocês querem dançar o funk, mas não querem reconhecer quem é que faz o funk. Funk é bom, mas quem faz o funk não é. Seria um pouco do que aconteceu com a capoeira, um pouco do que aconteceu Exatamente. com o samba. Não é uma coisa nova. Não, talvez seja novo porque a gente tá nesse meio de comunicação tá tão aflorado. Exatamente. Isso, mas antigamente a capoeira foi feita por preto, não era boa. O samba feito por preto, não. Até que veio quem? Até que vieram os brancos, pessoas não negras, né? Pra legitimar algo que já foi criado há muito tempo. E é a tendência de que vai acontecer com o funk, né? Exatamente, porque é essa questão. Quando você esvazia o funk do funk e torna o funk um pouco mais pop, as pessoas aceitam. Então, assim, por exemplo, quando você tinha a Valesca lá na Gaiola das Popozudas, era uma coisa.
Agora, quando você tira a Valesca ali daquele ambiente e coloca ela num ambiente mais pop, num ambiente... Foi o que aconteceu com a Anitta, foi o que aconteceu com a Ludmilla. É o que tá acontecendo com a maioria dos funks paulistas, né? Com o Condzilla, que é um mega produtor, entendeu? A gente pode dizer que é uma nova linhagem do funk, pop funk, ou nem seria isso mesmo? É, porque na verdade, assim, o funk, ele é, por princípio, ele é cultura negra. Ele é feito por jovens negros favelados, criados, desenvolvido nesse ambiente. E a partir disso, querem criminalizar não é o funk, mas é quem faz o funk. Porque a voz dessas pessoas... Por isso que eu perguntei se os 4 jovens, eles eram negros. Porque, assim, são 4 jovens com 2 milhões de visualizações no YouTube e que talvez saem do Rio de Janeiro, aqui a gente não ouve falar. E se fossem 4 jovens brancos... Seria uma boy band. Seria, assim, uma boy band seria o estouro, né? Então, assim, estão querendo criminalizar o funk porque ele não tá sendo... embranquecido rápido? Não, talvez. Porque as pessoas que o fazem são negras, entendeu? Assim como o samba, assim como a capoeira, assim como tentaram fazer com rap, entendeu? Então assim... Foi que deu certo com o rock, por exemplo. Hoje a gente acha que o rei do rock é Elvis Presley, mas não. Exatamente. Não é. Né? Não foi ele rock que inventou, é negro. Rock é negro. Muita coisa da arte é negra, né? Muita coisa da arte é negra. E assim, e a grande questão do funk é essa também, porque quando as pessoas brancas cantam a mesma letra do funk, é bonito, é legal, é aceitável, entendeu? Claudinho e Bochecha cantam Amor sem beijinho, Bochecha sem Claudinho. Quando a Adriana Calcanhoto põe a mesma letra num banquinho, violão, nossa, gente, mas que lindo. É culto, né? É cult, é lindo. Nossa. Então, assim, o que você fez? Você tirou a percussão. Você tirou a percussão. Você tirou exatamente o que a nossa tendência de matriz africana faz com as nossas músicas. A gente coloca tambor, a gente coloca percussão, a gente coloca ritmo pra dançar. Coloca pra nos conectar, né? Exatamente. Porque tocou um negócio ali, já tá, opa. A gente já... E o violão talvez não. A gente... Então assim, quando você coloca elementos negros na música, aquilo incomoda a pessoa, entendeu? Então assim, é a nossa essência que tá ali. Então o funk é cultura negra, o funk é feito por jovens negros favelados e é isso que eles não suportam. Que tem jovens negros favelados ganhando dinheiro, abrindo, gerando e desenvolvendo uma cadeia produtiva em volta deles. E assim, uma coisa que eu reparo muito quando eles querem criminalizar o funk, fala sobre essa pauta, é que eles resumem a parte... das letras. A parte das letras, a parte explícita das letras, né? E não é só isso, gente. O funk não é só isso. O funk é cultura, sim. Assim como o samba é cultura, o rap é uma puta de uma cultura, capoeira é cultura. Por que estão querendo silenciar a nossa cultura, sabe? Só tem essa explicação. E eles nem tentam dar outra explicação. A explicação é porque é feita por jovens negros periféricos e que eles acharam um meio de colocar a voz no mundo e as pessoas não querem. Exatamente. E é isso, né? As pessoas usam como desculpa a questão das letras do funk, que são bem explícitas, que são bem, né? Podem induzir a coisas acontecerem, mas a única desculpa que dão, eles parece que não estudam pra falar que tem a percussão, que tem a voz mesmo, que sai da periferia, que fala, eles se limitam a uma coisa pra poder achar uma maçã podre, né? Exatamente, e assim, se a questão são as letras, então que criminalizem também o sertanejo, que criminalizem também o rock, entendeu? Porque que eu saiba, não é o funk que tem como slogan sexo, drogas e rock and roll. Então assim, se é pra criminalizar uma coisa, criminaliza da essência. A essência da parada é essa, entendeu? E assim como o funk tem letras pornográficas, eróticas, o sertanejo também tem, o rock também tem. Todos os estilos musicais têm. Porque assim, os artistas cantam sobre a realidade que eles vivem ou que eles gostariam de viver. E o sexo é uma parada que perpassa a vida de todo mundo. Então assim, não tem como você falar não cantem sobre sexo. Cada um vai cantar da sua forma, entendeu? Djavan cantou lindamente poesia, ok, mano, mas assim, se eu estou lá na favela e se a minha única diversão é ir num baile, se minha única diversão é de repente fazer sexo, ou mesmo se eu sou menor de idade, nunca nem fiz sexo e quero impressionar as pessoas dizendo que eu vou fazer, que eu faço, que eu sou muito louco de fazer, eu vou escrever de outra forma. Então assim, não exijam que uma pessoa que não consegue nem sair da favela pra descer, pra ir pra escola, porque a favela tá fechada, porque tá tendo tiroteio entre a polícia e os traficantes, eu não consigo nem ir pra escola, não me exijam que eu saiba escrever poesia.
Eu sei escrever da forma que eu converso com os meus amigos, eu sei escrever da forma que eu converso dentro de casa. Então, assim, é uma outra dinâmica. Então, assim, a própria Anitta falou isso no Twitter, quando veio esse projeto de criminalização, ela falou assim, vocês querem que a gente escreva sobre praia, sobre um banquinho de violão na praia? Mano, eu não conseguia nem ir na praia há 2 anos atrás. Então, assim, como é que eu vou... existe, gente? Não, exatamente, não como tem, é que eu vou descer rola. pra ir pra praia, entendeu? Mó difícil, eu não vou cantar sobre praia, eu vou cantar sobre o que eu sei, sobre o que eu vivo, sobre os meus amigos, sobre o baile. É uma coisa que entendeu? aconteceu com o rap quando, por exemplo, os Racionais falavam sobre sistema carcerário, sobre ser homem preto. Ele fala, cara, até Jesus chorou e etc. E aí queriam também calar a boca dele. Exatamente. Gente, é questão de realidade, sabe? É igual a Jo tem um canal dela no YouTube e ela fala sobre a realidade dela, que é o quê? Dança africana. Ela dá aula lá e fala um pouco sobre a história, transmite um pouco de cultura. É exatamente o que o funk tenta fazer também. Exatamente, cada um conta a história do seu próprio ponto de vista. Então, assim, não exijam que um cantor de funk escreva como o cara que mora no Leblon MPB. Não são as mesmas pessoas, não é a mesma realidade. Então, assim, se é pra criminalizar a letra, vai atrás da letra de todos os estilos musicais. Isso não é mais desculpa, entendeu? O que tá rolando é a criminalização da juventude negra favelada. É essa que é a criminalização que eles querem. É isso que eles querem. Nós não queremos que vocês ganhem dinheiro com isso. Nós não queremos que vocês cantem, nós não queremos que vocês tenham voz. E sempre foi esse o problema. Foi esse problema no samba, foi esse problema na capoeira, foi esse problema no rap, tá sendo esse problema no funk. Só que dessa vez a gente tem a internet a nosso favor. Então, assim, a gente se mobilizou e a gente conseguiu fazer com que esse projeto não passasse. Então, assim, mas nós temos que continuar vigilantes. Porque falta de vontade de criminalizar não é, entendeu? Isso não falta. Então, assim, a gente tem que continuar vigilantes porque a nossa cultura e a nossa cultura preta, que sempre foi marginalizada, criminalizada, mas agora a gente tá de olho, a gente não vai mais deixar isso acontecer. É isso aí. E esse foi o nosso papo de hoje, gente. Se vocês querem aprender mais sobre dança africana, entra no canal da Joceline, entre em contato com ela pelo Instagram. Ela também dá aulas. Se você gosta de funk, continua curtindo seu funk, se conscientiza, fica de olho pra não deixar criminalizar uma coisa que faz parte da nossa cultura, sim. E não se esquece de se inscrever no canal, deixa aqui seu recado, ativa as notificações e segue a gente no Instagram. Até a próxima.